Lave ou limpe alimentos ou qualquer objeto que venha da rua. Evite aglomerações. Antes e depois de sair de casa ou pegar algum objeto, higienize as mãos com álcool gel. Ter o hábito de lavar as mãos. Evite contato físico, principalmente com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Mantenha a casa e o local de trabalho limpos. Se for preciso sair de casa, use máscara. Evite compartilhar objetos pessoais. Se for preciso sair de casa, ao retornar, lave as mãos ou tome um banho imediatamente. Oi, meu nome é Eduardo, da turma 126042 e hoje eu tô aqui para falar sobre algumas noções de defesa pessoal. Em decorrência da doença coronavírus, foi decretada a quarentena e quem mais sofre com isso são as mulheres que vivem com seus parceiros e abusadores. Então, se você não sabe se o seu parceiro ele abusa de você psicologicamente, se vocês têm uma relação que não é saudável, aqui vão algumas dicas. Se ele te ameaça para você não largar dele, isso é um sinal. Se ele te humilha na frente de parentes e amigos, isso é um sinal. Se ele minimiza suas conquistas e faz com que você se sinta incapaz, não é um relacionamento saudável. E se, consequentemente, ele te agredir, também não é um relacionamento saudável. Mas como você pode se proteger agora? O aplicativo Magazine Luiza desenvolveu uma função onde você pode denunciar o seu parceiro e pedir ajuda, e tudo isso sigilosamente. Você também pode deixar sempre um vizinho, um amigo ou um familiar avisado. Assim, quando você ligue rápido, precisando de ajuda, ele vai saber o que fazer. Você pode pedir ajuda. Por isso, denuncie. Sua denúncia é importante, assim como sua vida. Em alguns casos, a polícia disponibiliza abrigo para as mulheres que foram denunciar. Assim, elas ficam com seguranças e sem o parceiro saber onde elas estão escondidas. E hoje eu tô aqui para falar sobre luto e como você pode lidar com ele. Antes de querer saber como lidar com ele, é importante saber que existem 5 fases para você poder aceitar o luto, superar ele. A primeira fase é a negação. A segunda fase é a raiva, onde você fica devastado. A terceira fase é a depressão. A quarta fase é a barganha, quando você consegue assimilar o que aconteceu e como você tem que continuar a viver. E a quinta fase, a última, ela é a aceitação, onde você pode seguir em frente. Mas na teoria é fácil, na prática não é tão fácil assim. O importante é que você tenha alguém para conversar, alguém para você poder desabafar e tentar lidar com o luto. Pode ser alguém da sua família, alguém que passou pelo mesmo que você, pode ser uma psicóloga, uma terapeuta. O importante é viver o luto, pois ele também é uma fase e, se pulada, pode acarretar alguns problemas no futuro. Então, tudo bem chorar, tudo bem se emocionar, tudo bem lembrar da pessoa que você amava, mas viver esse momento, ele é importante para si e ele também ajuda com a aceitação. O primeiro passo é começar a diferenciar o desejo do necessário. O necessário é aquilo que você precisa realmente no seu dia a dia, que você vai usar. E o desejo é aquela coisa que você quer muito, mas não precisa naquele momento, ou não é necessário naquele momento, entendeu? Durante a quarentena. E outra dica para diminuir seus gastos é quando você terminar de usar as coisas, você desligar da tomada. Muita pessoa não desliga da tomada, por isso que a conta vem em dobro. E dica de funcionário da Enel. O capitalismo, ele sempre pensa na economia.
Vamos viver uma crise financeira? Vamos viver uma crise financeira. Estamos com 25% de taxa de desemprego, porém o Brasil já passou por crise financeira. E conseguimos recuperar, pode demorar para recuperar a economia, mas conseguimos recuperar. Mas vidas não, são muitas vidas que tinham sonhos, que tinha família, tinha emprego, tinha vários projetos na vida e perdeu. Por conta de não seguir as ordens, não cumprir o isolamento, eu acho que precisamos se abraçar e depois pensar na economia. Toda opressão é institucionalizada. Então, a opressão é diferente do preconceito, que é algo individual, enquanto a opressão é algo estrutural. A opressão estrutural se inicia quando, por motivos políticos, religiosos e outros, a sociedade exclui ou marginaliza pessoas que não fazem parte do grupo dominante. Opressões formam classes hierárquicas, onde a classe dominante tem poder sobre a classe dominada. A classe dominante geralmente é composta por homens brancos, héteros e, em sua maioria, de classe alta. Por isso, não podemos dizer que pessoas pertencentes a esse grupo servem a algum tipo de opressão, porque a estrutura da nossa sociedade sempre vai favorecê-las. Então vamos começar falando sobre o racismo. Racismo é a denominação usada para descrever o preconceito contra pessoas por conta da sua etnia ou da sua cor. Mas também tem o racismo estrutural, que acontece de forma menos direta e algumas vezes até desapercebida. O racismo estrutural se trata de um conjunto de hábitos que promovem direta ou indiretamente a segregação e o preconceito racial. Já o patriarcado é um sistema que institui normas e leis que valorizam o poder e a dominação dos homens sobre as mulheres. Essa dominação pode ser mais ou menos intensa dependendo da cultura e do país, porém ela existe em todos os lugares. O capitalismo também é uma forma de opressão estrutural, pois é um sistema econômico baseado na propriedade privada, e se torna opressora porque só visa o próprio lucro. E isso acaba explorando os menos favorecidos, que são chamados de minoria. Mas quem são as minorias? Basicamente são as pessoas que não se encaixam no padrão, que é ser homem, branco, hétero e rico. Se você não está encaixado nessas condições, você está sujeito a sofrer opressões, como eu já citei nesse vídeo. Elas sempre foram esquecidas, excluídas e marginalizadas pela sociedade. E se no nosso cotidiano essas minorias já sofrem com todas essas questões, imagina num cenário de crise ou de guerra, por exemplo. Em um mundo onde todos estão lutando pela sua sobrevivência, eles são os primeiros a perderem os seus direitos. Mas por quê? Bom, pela lei, os direitos dessas pessoas são assegurados, mas na realidade, elas não são aplicadas, fazendo com que as pessoas fiquem à própria sorte sem ajuda plena do Estado. E é aí onde acontecem a violência policial, o racismo, o feminicídio, a homofobia, a transfobia e entre outras opressões. E olhando para essas situações, percebemos que nem sempre estamos resguardados pelos nossos direitos, já que em várias situações eles são simplesmente ignorados. E numa guerra, seja ela bélica ou não, os primeiros a perderem os seus direitos são as minorias, que mesmo no dia a dia já são ignoradas pelo Estado. E esse foi o vídeo, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês se interessaram pelo assunto e querem saber mais, nós vamos deixar alguns vídeos aqui nos cards. É isso, beijo!